Olá, pessoal. Estamos começando a nossa quarta aula aqui do curso de grego, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os casos e o substantivo. Vamos lá. Aula 4. Agora, eu quero apresentar para vocês uma sessão aqui importante, ó. Essa sessão aqui, que é a sessão das dúvidas privadas. O que é isso? Irmãos, vários irmãos vêm falar comigo no WhatsApp. Então, o que eu fiz? Como tem muitas perguntas, acho que eu peguei aqui talvez um percentual aqui, ainda pequeno, dessas perguntas, eu quero colocar aqui, tá? Porque essas perguntas vão se tornar parte do ensino. Porque, veja, muita do que a gente aprende vem das dúvidas. E a dúvida de um irmão, com certeza, pode ser a dúvida de muitos outros. Então, eu quero pegar essas mensagens que chegaram para mim via WhatsApp e colocar aqui como resposta pública. Eu respondi já o irmão, a irmã que veio e perguntou. Só que eu pensei assim, puxa, isso também pode ser útil para os irmãos. Então eu vou trazer aqui essa nova sessão que vai aparecer de vez em quando, ou quase sempre, nas aulas, tá? Aparece no Angelus o som do N entre dois gamas. Eu sei que a gente já falou isso, mas vamos reprisar aqui, pode ser ainda a dúvida de outros irmãos. Toda vez que um gama for seguido de consoantes guturais, como o ri, o kappa e outro gama, o som do primeiro gama tem que se tornar um som semelhante ao nosso N do português, que é o ni do grego. Do primeiro gama, caso for dois gamas. Se for um gama com kappa, não é primeiro gama porque só tem um gama, né? É só para vocês entenderem. Então, nesse caso, é uma regra do grego, tá? É uma regra. Sempre que você vê dois gamas, um gama com kappa, um gama com ri, vai ter que ser sonorizado com som de ni. Por isso que em angelos, não é agelos ou aggelos, é angelos. Então essa era a dúvida de uma pessoa que veio no privado. Outra pessoa que também veio aqui no privado perguntou assim, por que Dawid ao invés de Dawid na passagem Mateus 1, conforme Nestle Aland? Lá no teste tá Dawid. Aí o irmão achou que eu tinha errado na hora de fazer ali a escrita. Poderia ser um erro, sim, isso é comum de acontecer, ainda mais comigo, né, que às vezes eu não tenho muita atenção, né, que o senhor tenha misericórdia de mim, às vezes eu acabo escrevendo e não percebendo, mas nesse caso não é um erro, tá? Esse caso é isso aqui, ó. Utilizamos no teste em se tratando desta passagem, não toda vez, mas nesta passagem, nós usamos o Novo Testamento grego Tyndale House, Cambridge, que é esse aqui, o pretinho, tá lá na página de materiais, né? É esse aqui, ó. Ele verte da Wade, tá? Tá vendo? Aí você vai dizer assim, mas por quê? Porque, irmãos, naquela fase em que os nomes estavam vindo do hebraico para o grego, alguns copistas, escribas, tinham, na sua fase de transliteração, a ideia de que poderia ser de um jeito, enquanto o outro podia ser de outro, ver de outro. Essa é uma fase que isso era livre. Por quê? Nome, você não tem uma regra para nome, né? Você não tem uma regra rígida para nome, tá? Então é só por conta disso que está no teste da Wade, que eu usei a versão da Tyndale House. Lembrando que Tyndale House, Nestle Aland e quinta edição são os 3 melhores textos do Novo Testamento. Porque todos eles, principalmente esse aqui, tá? Principalmente esse aqui, pegam os manuscritos do 5º século para trás. Ou seja, do 5º século para os apóstolos. Todos os outros do Novo Testamento, além desses 3, eles não pegam esses manuscritos antigos. Por isso eu não recomendo. Porque se você ver na história dos pais da igreja, começando por Orígenes, Irineu, eu não vou lembrar agora um outro, todos eles atestam que os melhores manuscritos são os mais antigos. Os pais da igreja. Os pais da igreja. Então, se eles já tinham essa atestação, já vivendo perto do período apostólico, a gente não pode simplesmente desprezar esse conceito, tá bom? Mais detalhes está naquele vídeo lá do canal do Escribo do Rei, onde eu falo dos 4 manuscritos, tá? Se você quiser ter mais detalhes disso. Então, voltando aqui nas dúvidas privadas. Translitero o ditongo ou em parousia como ou como u, em parousia? Essa era a pergunta da pessoa. Aí o que eu respondo? Eu respondo no privado ali, para essa pessoa. Adotaremos a transliteração fonética, ou seja, u em vez de ou. Por que a transliteração fonética? Porque foneticamente não existe no grego ou. Não existe. 3 coisas que não existem no grego. O ditongo ou, a letra V, no grego koiné, e a letra J, o som de J. Essas 3 formas fonéticas não existem no grego. Então, por que eu vou transliterar ou? O certo é eu já transliterar a forma fonética, u, né? Então, é assim que nós vamos adotar aqui no curso.
Assim, a transliteração de parúzia, aqui está escrito parúzia em grego, ficaria parúzia, não parousia. Do mesmo jeito que Iesous não é Iesous, mas Iesus, que é Jesus. Então é por isso que a gente não usa o ou. Então, na hora de você transliterar o ditongo, eu recomendo que você não translitere como ou. Existem gramáticos que transliteram como ou, mas nós vamos adotar a transliteração como u. A Igreja Católica, ela não translitera ou. Então, se você pegar aquela Bíblia Ave Maria, você vai ver parúzia, não parousia. Então, nós vamos adotar, não por causa dos católicos, dos protestantes, etc., porque a gente entende que essa é a melhor transliteração, tá bom? Porque a passagem Romanos 8,33, na segunda parte, no singular, sugere, você, eu, né, no caso, na minha tradução, sugere o plural na sua tradução própria. Irmãos, isso aqui eu perdi a conta de quantos vieram falar comigo. Então a resposta é essa aqui, tá? Eu só estou repetindo porque alguns irmãos ainda podem estar com essa dúvida. A resposta é essa aqui. Eu dou a resposta na aula 3. Tá? Então, se você que está vendo esse vídeo depois, e não viu a aula 3, assista a aula 3, porque ali está a resposta do meu entendimento dessa porção. Por que grapson em vez de grafon em determinada passagem do Novo Testamento? É porque está no teste, né? Vocês viram no teste? Grapson, aqui, ó. Em vez de grafon, porque é de grafia, de grafê. Aí eu tive que dar uma resposta mais técnica, pessoal. Esse verbo está no imperativo assim, no aoristo imperativo, espera-se som. Então vem um sufixo som para se juntar ali. Ao ocorrer isso, o fi não consegue foneticamente representar a sonoridade desse som, esse sufixo som, com fi, senão ficaria grafisson. Mas não existe o psi no grego, não existe. Então o que acontece? Eles vão pegar uma sílaba que corresponda ao fi, da mesma ideia do fi, que é aquelas sílabas que têm sonoridade dupla, como é o zeta, o psi e o xi. Quando acontece esse fenômeno, você tem que trocar aquela letra que não faz o papel de som duplo por uma letra que faz. No caso, o psi faz o papel de som duplo, então ele representa o fi em algumas ocasiões, como nessa. Como o fi não consegue foneticamente representar aquilo que seria o psi, portanto ele, tanto ele quanto o sigma dão lugar ao psi. É por isso que o grafon não é grafon, é grapson, porque isso aqui está no aoristo imperativo e teria um som aqui, um sigma aqui. O sigma cai e entra o psi, que já tem o sigma embutido. O fi cai e entra o psi, que também já tem o sigma embutido. Então, você tira o sigma e o fi e substitui pelo psi. Isso aqui, não se preocupe em entender isso aqui, porque são coisas que a gente vai pegando, entendendo ao longo do quanto a gente estuda o grego, tá? Porque na leitura de Mateus 1, filho de Davi está ruio, e não ruios. Eu sei que a gente já tentou explicar isso, ou já explicou, pode estar parecendo repetitivo, mas vale a pena a gente tocar de novo no ponto. O que acontece nessa porção é que o vocábulo filho está no genitivo, algo que ainda iremos aprender a partir de hoje, tá? Hoje você vai aprender o que é genitivo. Este caso remove o sigma, que é esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, e utiliza o ditongo u. A gente vai falar ou só para a pessoa entender que é um ditongo. Ou, e fica com o som de u. Então, por isso que eu falo ruio e não falo ruiós, e por isso que não tem o sigma, porque está no caso genitivo. Deu para vocês entenderem essas dúvidas? Fechou. Hoje nós vamos aprender substantivos, meus amigos. E aqui que eu quero propor para vocês o seguinte: essa aula, para não ficar pesada, qual que é a ideia? Para a aula não ficar pesada, porque se eu passar tudo de uma vez vai ficar pesado. E eu não quero que você fique com uma tonelada de informação e não pegue. Eu quero que você, nem que seja de forma homeopática, mas você pegue. Porque o que é o seguinte, essa aula de hoje, de substantivos e casos, nós não vamos conseguir sair desse assunto sem pelo menos 3 aulas. 3 sábados. Fora os vídeos complementares que eu vou subir no YouTube. Então, irmãos, eu queria muita atenção de vocês. Mesmo que vocês não aprenderam o suficiente no módulo 1, essa questão de sílaba, acento, transliteração, mas, por favor, essa é a hora que você vai dar um salto. O salto aqui, antes você estava dando um salto de 1 metro, agora o salto vai ser 2 metros. Então, nós vamos pegar isso aqui. Então, todo o meu propósito nesse pacote de aula é que fixe na sua cabeça, na sua mente e no seu processo de aprendizado essas 3 questões do português, o gênero, número e grau, que a gente vai tentar associar ao grego. Então, por exemplo, a gente vai entender como é que funciona o gênero no grego. Porque no grego, por exemplo, tem 3 gêneros. O português só tem o masculino e o feminino. O grego tem o masculino, o feminino e o neutro. Então, nós vamos tentar compreender isso.
o número, que por mais que a gente use o artigo indefinido aqui, os números sempre se dão na questão do singular do plural, ainda que no grego não tenha o artigo indefinido. Então nós vamos ter que tentar também ter a ideação de alcançar o conceito do número no grego. E o grau é aquela coisa, por exemplo, o bonzinho, o cachorrão, sabe essas coisas que você muda por meio da palavra, a dimensão de alguma coisa? Então nós vamos tentar fazer toda essa associação. Como essa associação ela não é precisa e nem tem como ser, porque nós estamos falando de duas línguas, eu vou chamar isso a partir de agora de ideação. O que é ideação? Eu estou tentando idealizar, ter uma ideia no português daquilo que funciona no grego. É uma ideia, por isso ideação. Então de agora em diante nós vamos tratar com ideações. E nesse tratamento de ideações, nós vamos entender o seguinte aqui, my friends, não tem como a gente cravar as duas gramáticas. Não tem como a gente fazer com que as duas gramáticas sejam exatamente iguais, porque não são. Então, o que eu vou fazer? Por meio da ideação, eu vou tentar construir uma ideia com o português. Mas, pessoal, é tão precioso isso, porque vai fazer você lembrar as aulas que você teve no ensino fundamental, no ensino médio, entendeu? Porque não tem como, irmãos. E aqui é outra coisa que eu quero fazer um apelo a vocês. Nós vamos ter que voltar a rever o português. Aí você vai falar assim, mas, friend, eu nem sei português mais, eu não sei. Não tem problema, a gente vai fazer um aprendizado da língua portuguesa para conectar-se ao grego, um aprendizado focado no grego. Vamos dizer assim, um português instrumentalizado para o grego. E aqui, irmãos, eu sei que não faz parte do material, e nem teria como eu sugerir esse tipo de material para vocês, mas eu recomendo, depois dessa aula, vocês vão sentir até vontade de fazer isso. Uma gramática em português. Porque com o sentido da gramática do português, você vai conseguir entender o sentido da gramática do grego, porque você vai fazer o paralelismo. Agora, se for só para saber, aqui é não sei o que, para passar no concurso, você não vai pegar. Por isso eu recomendo muito que depois da aula, vocês procurem a professora Sarah Brenner. Sarah Brenner. Depois me lembrem, eu coloco lá, se for necessário, o nome dela no grupo do curso de grego. Porque ela ensina gramática baseado no conceito de gramática universal. Aquela gramática que vem do latim. Que o latim e o grego são línguas irmãs. E se você pegar esse conceito, meu irmão, aí fica fácil. Aí fica gostoso, você começa a sentir a lógica da língua. Essa lógica funcional da língua, tá? Então, eu não queria falar isso para vocês no começo, mas sempre eu tive em mente, não tem como a gente fugir do português. Então, toda a aula, de agora em diante, do módulo 2, a gente vai ter um exemplo em português, da gramática do português, depois colocando o grego. Dito isto, nós vamos fazer ideações. Então, o que eu fiz nessa primeira parte? Eu não vou falar de tudo isso, esses três, de uma vez, porque não vai dar, nós não vamos conseguir pegar. Mas nós vamos, a partir de agora, fazer ideações. Pra você entender como funciona o sistema dos casos gregos. E nessa ideação, nós nem vamos sequer já ir entrando no grego. Nós vamos ficar no português. Vocês vão ver que nós vamos fazer essa ideação com a língua portuguesa. Então aqui, pessoal, o conceito do grego, ele se dá nessas ideações. Lembrando que eu estou criando ideias para juntar o português com o grego. As ideações são sujeito, objeto e posse. Não é bem isso que você aprendeu na escola. Na escola você aprendeu sujeito, verbo, complemento. Aí o complemento pode ser objeto direto, indireto, aí tem aquela coisa do verbo transitivo, transitivo indireto, etc. Eu não vou tocar nisso porque isso não toca o grego. Não vai entrar naquilo que é do grego. Mas o que é do grego é isso aqui. Então, a anatomia da gramática grega é mais ou menos aqui, ó. Sujeito, objeto e posse. Se você pegar essa ideia do sujeito, objeto e posse, você pegou. Você pegou a gramática grega. O resto é você ficar lendo, tentar decorar alguma coisa, para, vamos dizer assim, uma fluência maior, mas você pegou. Então, o que eu vou levar para o português é o conceito de sujeito, objeto e posse. Essa é a ideação. Então, vamos lá. Sujeito, objeto, voz e posse. Essa aqui é a frase que a gente vai fazer a ideação com o grego. Por exemplo, a moça, recém-chegada, dirigiu-se ao professor durante a aula. A moça, recém-chegada, dirigiu-se ao professor durante a aula. Então tem uma moça que acabou de chegar. Então ela é nova. Então ela chegou, então tá tudo novo para ela. O professor é novo, a escola é nova, essa escola é uma novidade, e ela dirigiu-se ao professor. Essa frase aqui tá tranquila no português, correto? Falem para mim, não tenha medo de errar, não se sinta envergonhado, tá? Nós vamos voltar lá no ensino fundamental, não tem problema nenhum. Quem é o sujeito da frase? A moça. A moça. Muito bom, a moça. Ela é o principal da frase, vamos dizer assim.
A frase gira em torno dela. Quando isso não acontece, irmãos, geralmente a gente vai estar tratando com vocativo ou com uma frase sem sujeito. Tá? Então a moça, ela é principal aqui. Então eu vou dar disparar aqui no clique, ó, sujeito. Lembrando que não é só a moça, é a moça recém-chegada. Agora eu pergunto para vocês, se a moça recém-chegada é o sujeito, quem é o objeto? Aliás, quem é o verbo? Achem um verbo para mim. Onde está o verbo? Dirigir. Dirigir. Então a moça dirigiu-se. Por isso que ela é o sujeito. Se você perguntar pro verbo quem dirigiu, ele vai falar a moça. Então você encontra o sujeito. Então a moça é o sujeito. Vocês vão entender depois por que essa análise é importante. Então a moça é o sujeito. O verbo é o dirigiu-se. O verbo dirigir, geralmente o sujeito, o que ele faz? Ele pratica a ação, ele pratica a ação do verbo e geralmente essa ação é praticada no objeto, correto? Só que ela está praticando a ação no objeto. Se você olhar pelo verbo, ela pratica a ação no objeto. Vamos primeiro achar o objeto aqui, ó. O objeto. O objeto é o professor. Porque se o sujeito pratica a ação, o objeto sofre a ação, tá bom? Só que acontece, se você olhar o objeto, ele não sofre a ação. Olha o verbo. Quem que sofre? A ação está sendo praticada em quem? A ação está sendo praticada nela mesma, ó o C aqui. Então, ela, ao mesmo tempo que é o sujeito, ela sofre a ação do verbo. Só que existe alguém que, vamos dizer assim, se conecta com essa ação e é o motivo da ação. Essa coisa que se conecta com a ação e é o motivo da ação, não necessariamente sofre a ação, mas faz com que aquela ação exista. Esse elemento é chamado de objeto. Só que ele é chamado de objeto indireto. Alguém sabe me dizer por quê? O professor já é o objeto, né? O professor já é o objeto. Inclusive, tudo isso aqui a gente chama de predicado, né? O professor já é o objeto. Mas por que ele é indireto? Alguém sabe me dizer? Tem um elemento aqui, tem um elemento da língua portuguesa. Tem um fator da gramática do português que faz com que ele seja indireto. Porque você não está acessando ele diretamente. É por causa desse A aqui. Esse O, vamos separar o A e o O. O A é uma coisa, o O é outra. O O é o artigo. O artigo, ele é direto, porque o artigo ele tem que determinar o objeto. Se é um objeto definido ou indefinido. Então o artigo não é o artigo que torna o objeto indireto, mas essa preposição a. Ela torna o objeto indireto, porque a moça recém-chegada, que é o sujeito, ela se dirige. E toda pessoa que se dirige a alguma coisa. Só que aqui eu não consigo acessar o professor diretamente. Aí ele pede uma preposição. Essa preposição A mais O. Ou por causa do artigo, A por causa da preposição. Para você ter certeza que esse A é uma preposição, você pode substituir esse A por para. Eu poderia falar assim, a moça recém-chegada dirigiu-se para o professor. Então, esse A aqui, ele faz papel de preposição. Então, quando você encontrar um objeto e ele tiver antes dele uma preposição, esse objeto é indireto. Ele não é direto. Se só tiver o artigo, ele é direto. Se não tiver artigo, ele é direto. Se tiver um artigo indefinido, ele é direto. Agora, se tiver, além do artigo, uma preposição, ele é indireto. Combinado? Então, objeto indireto. Agora, olha só. Dirigiu-se. Voz reflexiva. Voz reflexiva, pessoal, no português, por que eu estou tendo que fazer essa ideação aqui? Porque no grego tem um negócio chamado voz média. Anota aí, voz média. O grego tem a voz ativa, a voz passiva e a voz média. O português tem a voz ativa, passiva e tem também a voz reflexiva. A voz reflexiva do português, ela é semelhante à voz média do grego. Qual a diferença da voz ativa para a voz média? A voz ativa é eu pratico ação. Eu pratico ação em alguém. Agora, quando eu pratico ação em mim, é voz média ou voz reflexiva. Por quê? A ação é praticada nela, é ela que se dirige, correto? É a moça se dirige, então ela praticou ação nela mesma. Ainda que ela seja sujeito e ela pratica ação, ela pode praticar ação no objeto ou pode praticar ação nela. O sujeito ele pode praticar ação tanto no objeto quanto em si mesmo. Ou ainda o sujeito pode sofrer a ação, que é uma outra coisa, é a voz passiva, tá? Que a gente não vai entrar exatamente hoje. Mas aquela praticação nela, é ela que faz com que ela se dirija ao professor. Tudo bem? Se a gente pegar esse conceito sujeito, objeto e a voz, o verbo, a gente pegou praticamente boa parte do caminho, tá bom? Agora olha lá embaixo, aqui eu abordei o conceito de sujeito, objeto, então eu consegui acessar o objeto aqui, e a voz.
aqui. Uhum. Então tem sujeito, objeto e voz. Mas a posse eu não consegui pegar nessa oração. Agora, olha essa segunda oração. Vamos analisar essa segunda oração. Quem é o sujeito da segunda oração? A moça. A moça recém-chegada. Quem é o objeto? Professor. Professor, muito bom, irmão. Agora, esse objeto, ele é indireto ou direto? Direto. Muito bom. Ah, vocês estão de brincadeira. Já pegou, vocês já pegaram. Vamos ver se eu disparo aqui alguma coisa. Aqui, objeto direto. Já pegamos. Só que aqui tem uma ideia que não tinha na primeira. Qual que é a ideia que tem na segunda oração que não tem na primeira? A nova escola. Sim, mas o que é essa ideia? Lembrando que nós estamos fazendo ideações. O que essa ideia representa aqui, nesse conceito aqui? Ó? A posse. Muito bom. Quem falou? Deixa eu ver quem falou. Quem falou isso? O Fábio. Ô, Fábio, muito bom, Fábio. Muito bom. Isso, a posse. A posse no grego, você consegue achar a posse no grego sem preposição. Uhum. Ainda que tenha preposição de posse, eu posso achar a posse sem preposição. Lembra lá do Ruio Dawid? Ruio Dawid, filho de Davi. Tem preposição? Não tem. Eu acesso a posse no grego pelo jeito que eu falo e não preciso de preposição. Às vezes a preposição vai existir para dar ênfase, mas não preciso dela. Então aqui, ó, conceito de posse, ó, da nova escola. Então agora eu peguei essa ideação que você tem que pegar do português para conectar com o grego. Conceito sujeito, objeto, voz e posse. Ideia de posse. E a posse é da perspectiva da moça. Alguém sabe me dizer por que é da perspectiva da moça? Porque a moça é recém-chegada, correto? Se a moça é recém-chegada, a escola é nova, mas é nova para ela. A escola pode ter 200 anos, pode ser velha, antiga, mas para a moça é nova. Pegou a ideia? Por que você tem que pegar essa ideia? Porque no grego, o genitivo, que é a ideia de posse, ele pode estar falando que é uma posse, e ele vai falar a quem essa posse pertence. Então, às vezes, o nome, que nem, por exemplo, Iesus, é uma ideia. Iesu, sem o sigma final, é uma outra ideia. O Iesu, ele tá no genitivo, então ele tá empregando uma ideia de posse. Se ele tá empregando uma ideia de posse, então significa que é da perspectiva desse nome. Vamos supor que lá no texto, lá, alguma coisa seja de Jesus no texto. Mas quando a gente olha e lê, a gente vê lá que aquele substantivo está no genitivo. Mas agora a gente tem que saber se esse substantivo ele está na ideia de posse na perspectiva de quem. Aí você tem que olhar o nome. E o nome vai estar também no genitivo. Aqui no português, a gente entende a ideia de posse pela... Como é que a gente fala? Por estar subentendido, né? Não é? A gente entende pela ideia que, olhando, a moça recém-chegada conhece o professor da nova escola. Mas a escola não é nova, é nova para ela. Então a gente sabe que esse da nova escola está na perspectiva dela. Vocês estão conseguindo pegar mais ou menos isso? É difícil isso aqui, irmãos, é meio abstrato, mas a gente tem que tentar pegar. Se você pegar isso aqui, agora a gente vai ler o texto grego, a gente vai entender. Então, a ideia de posse é da perspectiva da moça, não é da perspectiva do professor. Não é nova escola para o professor. Esse professor pode estar dando aula nessa escola há 50 anos, 20 anos, 30 anos, pode ser velha para ele. Mas para a moça é nova. Por que é para a moça é nova? Porque olha o que está ali no sujeito. O sujeito é a moça recém-chegada. Qual é o núcleo do sujeito? A moça. Mas o sujeito é a moça recém-chegada. O recém-chegada fala que a moça acabou de chegar numa escola. Então a escola obrigatoriamente tem que ser nova para ela porque ela acabou de chegar. Entende? Então no português a gente tem que fazer essas perguntas para a gente entender sobre a perspectiva de quem. No grego vai estar mais fácil, porque o grego, o nome, vai estar também no caso genitivo junto com o substantivo. Beleza? Pegaram essa ideia aqui? Agora lá, ainda sobre ideia de posse, olhando ainda para a perspectiva da posse. A moça dirigiu o seu professor durante a aula da escola dele. Quem é o sujeito? A moça. Moça. Muito bem. Eu vou parecer repetitivo, não tenha medo, tá? Fale o que você vê que é óbvio. Obrigado, irmã Regiane, é a moça. Quem é o objeto? Professor. Professor. Direto ou indireto? Direto. Indireto. Indireto, porque aqui tem um artigo o e a preposição a. Toda vez que tiver uma preposição no objeto, ele é indireto. Então é ao professor, não é o professor. Se fosse o professor, era direto. Como é ao professor, é indireto. Durante a aula da escola dele. Aqui, a ideação de posse, correto? Ideação de posse, correto? Só que agora a posse está na perspectiva de quem? Do professor. Muito bom, muito bom. Então, o professor está no caso genitivo aqui. Então, pensa assim, o professor, toda vez que a gente falar de posse, é o caso genitivo. Então, quem está no caso genitivo aqui? A moça? Não, é o professor. Por quê? Porque a perspectiva da escola é a perspectiva dele. Então, ele está no genitivo.
O substantivo aqui está no genitivo? Tá. Mas o substantivo está no genitivo e o objeto aqui também está no genitivo. Então, no grego, o que vai acontecer? O grego vai sinalizar, quando você vê um texto que está no genitivo, ele vai sinalizar o substantivo, ele vai apontar o nome, o substantivo que está se referindo ao genitivo. Aqui no português não tem nada que aponte. A gente entende por dedução. Olhando a frase, a gente entende que só pode ser ele. Que esse dele aqui é masculino e o único objeto masculino aqui é o professor. Não pode ser a moça, porque a moça é feminina. Então a gente vai fazendo aqui digressões e chegando à conclusão. O grego não, o grego vai ter o nome aqui do objeto, o nome do substantivo, ele vai estar no mesmo caso que o substantivo. E o professor também está no caso genitivo, porque é da escola dele, da perspectiva do professor. Aqui, quem estava no genitivo era a moça. A moça estava no genitivo. Aqui, quem está no genitivo é o professor. Tá vendo? Pegou? Vamos lá. De novo. Olha só como é rico. Irmãos, eu tô falando para vocês, mas se vocês pegar aquela gramática do Daniel Wallace, parece que ele elenca 18 ocorrências do genitivo. Eu só tô discorrendo aqui algumas ocorrências do genitivo, tá? Só da ideia de posse, a gente tem variações. Olha, a primeira variação da ideia de posse é a moça. A segunda variação da ideia de posse é o professor. Agora tem uma terceira variação da ideia de posse, ó. A moça dirigiu-se ao professor. Então a gente já sabe que a moça é o sujeito. O professor é o objeto indireto. Durante a aula da escola de Tirano. Aqui é uma ideia de posse, correto? Aqui é uma ideia de posse, aqui é uma ideia de posse, e a moça lá atrás também é uma ideia de posse. Só que a ideia de posse aqui da escola de Tirano está na perspectiva de quem? De Tirano. De Tirano, da escola. Não está mais na perspectiva do professor, porque é da perspectiva do professor, está aqui acima, ó, da escola dele. Aqui embaixo, da escola de Tirano. Olha lá, ideia de posse, escola de Tirano. Perceberam as três perspectivas? Irmãos, está dando para pegar mais ou menos? Irmãos, vocês vão ter que ver esse vídeo no YouTube, mais de uma vez, para pegar. Mas, irmão, se você pegar isso aqui, quando você abrir o Novo Testamento, ele vai saltar na sua frente, parecendo um cavalo galopando na sua frente. Você vai ver cada riqueza, irmão. Olha lá, sigamos. Ideia de posse ainda, ó. O que nós temos que entender agora é que a posse, que é isso aqui, ela tem uma ideia também de origem. Então, repita para você, posse é o genitivo. Posse é genitivo. Guarda isso na sua cabeça. Posse é o genitivo. Nós não temos exatamente isso no português. Você não vai encontrar lá na gramática portuguesa o genitivo. Não tem isso. Mas no grego a gente chama isso de genitivo. Só que o genitivo, ele tem a ideia de posse, mas ele tem também a ideia de origem. Isso aqui é fundamental. O Mateus acabou de comprar um carro da concessionária Carruagem de Fogo. Por mais que você fale que aqui tem uma ideia de posse, porque é da concessionária, mas essa posse, na verdade, ela está velada por uma ideia de origem, porque você tem que fazer a seguinte pergunta: da onde veio o carro? Da onde veio o carro? Da concessionária. Então, a origem do carro é a concessionária. O genitivo pega isso também. Por isso você vai ver no texto grego, deixa eu aqui voltar, vocês entenderem? Às vezes você vai ver no texto grego uma coisa que está no genitivo, mas você vai ter, aí não é o texto, não vai falar para você. Não é o texto que vai falar para você. É você estudando o texto. Você vai falar assim, mas pera lá, é ideia de posse ou de origem? Entendo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro estava querendo passar a ideia de posse ou de origem? Posse. Mas você vai ter que estudar. Os dois são admitidos. Né? Porque o filho, ele veio do pai. Né? Não que ele nasceu, ele não foi criado, nada disso. Mas ele também pertence. Ele também pertence. E aí, como é que fica? E ele também é. Os dois, pode ser. Irmãos, e é os dois. E irmão. Aí é do seu debruçar. É só um exemplo. O genitivo permite que você entenda isso. Por exemplo, o livro da genealogia de Jesus Cristo, o livro da genealogia. Então está querendo falar da origem humana de Jesus ou de que Jesus tem uma genealogia? Da humanidade de Jesus. Os dois são admitidos. Porque pode ser um livro da genealogia, você concorda, Edson? Mas pode o livro estar querendo falar de como ele veio, como homem. Lembrando sempre, Jesus é eterno, Jesus é Deus, como homem, como ele veio. Com certeza. Então, de alguma maneira, tem uma origem ali. Aí como é que eu vou dar cabo nisso? Eu não sei, irmão. Aí é você estudando. Mas se você tem domínio do genitivo, você consegue entender isso. No caso aqui, por exemplo, o Mateus acabou de comprar um carro. Vai falar assim, mas o carro é da concessionária.
Sim, o carro é da concessionária, mas o foco não é falar da concessionária, o foco é falar de Mateus. Uhum. Mas eu tenho que saber que o carro tem origem na concessionária. Então, por essa frase, o genitivo ele foca na origem. Por quê? Porque o principal aqui é o sujeito. Irmão Edson. Parece que o grego, na interpretação de texto, ele é melhor do que o português, né? Eu vou falar a verdade para vocês, eu estou reaprendendo o português depois de velho. Também, estou relendo também. Porque para mim o português é uma língua maravilhosa. Mas o problema do grego e do português não é que o português é pior que o grego, coisa desse tipo. É que a Bíblia foi escrita em grego. E eu não posso desrespeitar o grego por causa do português. O que as traduções fazem, e eu entendo que elas fazem isso porque é necessário para o leitor, é elas colocarem na perspectiva do português. E aí vai ser um problema. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com aquelas Bíblias como NVT, NVI e Nova Tradução Linguagem de Hoje. Vocês têm que tomar cuidado. Ah, são traduções boas para aquele camarada que não conhece nada da Bíblia, que precisa ter uma noção da Bíblia, etc. Mas para você que estuda a Bíblia, eu não jamais recomendaria essas versões. A menos que fosse para comparação. Compara aqui, compara ali, etc. Pegar, por exemplo, a NVT como a sua base de Bíblia, eu falaria para você, toma um pouco de cuidado. Você vai ser levado ao erro. Não porque a má intenção na tradução, não é isso. É porque ela prioriza tanto o português para deixar tanto claro para o português que ela vai atrapalhar ali o conceito do grego, tá? Então vamos lá, por causa do tempo, pessoal, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, tá? Então aqui é conceito de origem, a ideia de origem, concessionária, carruagem de fogo. Então o carro veio da concessionária carruagem de fogo. Agora ideia de posse, por exemplo, tá vermelhinho aqui, agora eu vou fazer a mesma frase com a ideia de posse, não com a ideia de origem, ó. O carro branco de Mateus acabou de chegar. Percebeu que a ideia de origem acabou? Quem percebeu aí? Acabou. Agora a ideia de posse. Agora a ideia de posse. É de quem? Do Mateus. Mateus. Ideia de posse. A ideia de posse de Mateus. Vocês estão entendendo? Acabou a ideia de origem. Mas eu quero que vocês saibam que num primeiro momento nós vamos estudar o genitivo em outras perspectivas. Me parece que o Daniel Wallace, naquela gramática que eu recomendei dele lá, ele deu uma exagerada. Eu acho assim que às vezes parece que ele exagerou, assim, fragmentar demais o genitivo. Mas eu penso que também não é só origem e posse. Mas hoje, e no transcorrer da aula, a gente vai focar na ideia de posse e origem. Mas não é só ideia de posse e origem. Tá? De acordo com o Daniel Wallace, se eu não me engano, são 18 ideações. É muita coisa, né? Tudo isso aqui em português, mas eu estou fazendo de um jeito que é para você alcançar a gramática grega. Tanto é que não tem essa coisa de posse e origem. Não fica discutindo isso em português, né? A gente fica discutindo objeto direto, verbo transitivo indireto, etc. A gente não fica focando nisso. Então, pessoal, aqui, ó. Aqui, pessoal, nas ideações, ó, nominativo, moça. Que a moça é o tempo todo sujeito. Naquele exemplo, ela é todo tempo sujeito. O professor é o tempo todo objeto. Só que, olha só que interessante, no grego tem duas formas de objeto. Acusativo e dativo. O acusativo é direto. O dativo é indireto. Então, como se fosse no português, o caso dativo pedindo uma preposição. O genitivo também tem uma preposição no objeto, mas no grego não se classifica assim, porque a preposição é de, né? Do Mateus, do professor, da concessionária. Eles são objetos que têm uma preposição de posse. Mas no grego, a gente não fala mais que é objeto. A gente passa a falar que é genitivo, entendeu? Então, o genitivo é como se fosse uma espécie de um objeto que indica posse ou origem. Então, aqui o exemplo, ó, da nova escola, é um genitivo. Da concessionária, é outro genitivo. Da escola, é um outro genitivo. De Mateus, é um outro genitivo. E de tirano, é um outro genitivo. Lembrando que desses 5 genitivos, 3 tem artigo. O artigo A, o artigo A. Quando não tem artigo genitivo grego, só fica assim, ó, de. Ele fica indefinido. Então, da nova escola, da concessionária e da escola. Da nova escola é D mais A. Da concessionária, D mais A. Da escola, D mais A. Pega isso aqui, pessoal. Se preciso for, anota no papelzinho, escreva lá o genitivo, coloque esses exemplos aqui. Tenta usar a escrita como uma forma de você pegar essa ideia, tá bom? A voz média do grego dirigiu-se, que foi aquele primeiro exemplo, que no português é semelhante ao que a gente chama de voz reflexiva. Voz reflexiva no português é você praticando a ação em si. A voz passiva é alguém praticando a ação em você. Por exemplo, fui levado a crer que ele dizia a verdade. Esse fui levado significa que alguma força o fez levar ele a crer, mas ele continua sendo sujeito. Quem foi levado a crer? Eu. Então eu sou o sujeito. Mas alguém fez eu crer. Porque quando eu falo eu fui levado a crer, tá na voz passiva. Não é que eu criei, eu fui levado. Alguém me fez crer, eu sou paciente, não agente.
A gente não usou o exemplo da voz passiva aqui, porque eu percebi que se eu colocasse mais a voz passiva, ia ficar mais pesado aqui. Mas a gente vai falar da voz passiva muito, porque para mim, meus queridos irmãos, o problema das traduções hoje, boa parte delas está em não identificar a voz passiva. E você vai falar assim, mas isso não tem tanto importância. Tem, porque num livro como a Bíblia, onde tem agentes como Deus, o Espírito Santo, o diabo, os anjos caídos e os demônios, a voz passiva é fundamental. Ainda que a voz passiva represente a sua consciência ou uma outra coisa externa que não seja Deus, o Espírito Santo, as obras do diabo, as forças malignas, ainda assim você tem que respeitar a voz passiva para você entender se a pessoa agiu diretamente ou ela foi levada a agir daquele jeito. Eu não sei se vocês lembram quando eu falei para vocês lá no começo da aula que quando José foi levado a secretamente separar-se, liberar, né, a palavra ali é liberar Maria, a Bíblia fala que ele não fez isso por si, ele foi levado a fazer, porque está na voz passiva. Porque isso indica, qual a minha interpretação desse texto? Que explica por que ele é justo. José, sendo justo, não querendo defraudá-la, foi levado a separar-se dela secretamente. Não é que Deus queria que ele se separasse dela, mas ele era tão justo que ele, sem saber direito o que estava acontecendo, ele preferiu não defraudá-la. Alguma coisa dizia, olha, espera mais um pouco, tudo vai ficar esclarecido. Pô, irmão, isso muda tudo. As traduções não pegam isso. As traduções falam, ele não querendo, não foi ele. Foi ele, mas por uma ação. Então é muito importante, quando você estiver traduzindo, olhar a voz passiva. Beleza? Vamos lá. Eu pedi licença aqui pro friend Léo, tá? Eu precisava que no grego, nós vamos aprender as declinações. Aqui eu vou usar uma dinâmica, uns exemplozinhos. Eu precisava encontrar 2 nomes, aí podia ser um casal, né? Eu fui perguntando, eu cheguei no Léo. O Léo deu certo, Leonardo de Rossi. Porque ele termina com vogal e ele é casado, tem uma esposa que termina com vogal. Eu falei, é isso mesmo. Posso usar você como exemplo? Aí ele falou, pode. Depois ele vai ver ou aparecer na turma B, ele vai perceber a importância disso aqui. Porque acontece, meu irmão? Agora nós vamos ver como que funciona o sujeito no grego. Olhando aí, nós temos sujeito, verbo, complemento. Quem é o sujeito? Jéssica. Jéssica. Na perspectiva nossa do português. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça. Porque no grego, a ordem não tem importância. Não é porque a Jéssica aparece primeiro que ela é o sujeito. No grego tem outra maneira de você identificar o sujeito. Não que a ordem não tenha importância. A ordem ela não indica o sujeito. Para nós, se a gente falar assim, o homem montou no cavalo. É o homem que montou no cavalo, né? Mas se a gente inverter a ordem e falar assim, o cavalo montou no homem, pelo fato do cavalo vir primeiro, a gente vai falar que o cavalo que é o sujeito. Correto? Isso não existe no grego. Acabou. Derruba isso por terra. Faz uma faxina na sua cabeça. Reseta que sujeito no grego não tem a ver com a ordem. Você pode colocar em qualquer ordem. Tem um sinal gráfico que vai determinar quem é o sujeito. Então você olhando aí, você vai dizer assim, Jéssica ama Leonardo. É claro que ela ama a esposa dele, né? Mas ela não é o sujeito, irmão. Sabe por quê? O Leonardo ali, como ele termina em vogal, e a Jéssica também termina em vogal, a gente tem aquilo que a gente chama de primeira e segunda declinação. Primeira declinação, a vogal alfa, que seria como o nosso português, o A. A segunda declinação, a vogal ômicron, que seria como o nosso português, o O. Quando a gente tem as vogais nos sujeitos, a gente determina o sujeito por um sinal. Lembrando que sujeito, no grego, não é ordem, é por meio de uma identificação. E a identificação é essa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? O sigma final. Quando você encontrar um sigma final, ele é o sujeito. Então, na verdade, Jéssica ama Leonardo, claro, com certeza, mas nessa frase, quem está exercendo essa ação, nesse momento, é o Leonardo, ainda que ele fique na ordem depois do verbo. Então, na verdade, é Leonardo que ama Jéssica. Agora, se Jéssica é o objeto, eu tenho que identificar isso no grego. E o grego permite que eu faça isso. Como? Aqui é o nominativo. E aqui é o ni. O ni, no final do substantivo, indica que ele é objeto. Lembra lá no português, como a gente identificou que o professor era o objeto? Pela conclusão da frase. Nós tivemos que achar ali, primeiro que a menina estava na frente, a moça estava na frente, então ela é o sujeito. E o professor, então a grande chance dele ser o objeto já estava por causa da ordem. Mas no português não tem outra maneira de você descobrir isso. Então aquelas frases deslocadas, onde o sujeito fica no final, você separa com vírgula, elas são difíceis. Então, se a gente seguir só o SVC, sujeito, verbo, complemento, beleza. Mas nem sempre é assim que estão as frases. Se você lembra, por exemplo, Machado de Assis, você vai ver um monte de vezes o sujeito deslocado, o uso excessivo de ponto e vírgula, um monte de frase de efeito, de frase
de ordens assim que sai do padrão normativo, tá? Agora, o grego não importa, meu irmão, que o grego tem esses sinais. Então, o sinal que indica que o sujeito é o sigma final. Então, você olhando ali, o nominativo, que é como se fosse o sujeito no português, é Leonardo. Então, é Leonardo que ama a Jéssica, tá? Opa, alguém levantou a mão à vontade. Fábio, aqui, Anderson. Isso lembra um pouco, pode lembrar o apóstrofo S do inglês, ou não? Como que seria? Eu não entendo muito, irmão. O Leonardos, por exemplo, com apóstrofo e S no Entendi, final, legal, sabe? cara. Só que isso indica posse, né? Do O Leonardo, apóstrofo indica S posse, não tá indica certo, posse. é isso aí, indica posse, não tá certo. Exatamente. Ó, um exemplo aqui que eu achei muito interessante aqui do Friend, quando no inglês você usa o apóstrofo com S, para você indicar que uma coisa pertence a outra, é exatamente o conceito de genitivo. É um sinal diacrítico para indicar o genitivo. No inglês tem isso. De alguma maneira, o inglês tem isso. Muito bom. Aqui no caso, Leonardo é o sujeito, tá? Ele é o sujeito, é ele que ama Jéssica. Jéssica sofre a ação do verbo e quem pratica a ação é Leonardo. Mais um pouquinho aqui para a gente vai entender isso melhor. Lembrando que o objeto é acusativo. Por que é acusativo aqui? Porque é objeto direto. Não tem nenhuma preposição aqui. Então, é objeto direto. Olha lá. Agora, com tudo isso que nós vimos até aqui, como que a gente vai ler essa frase aqui? Ó? Leonardo espera um bebê de Jéssica. Quem é o sujeito? Jéssica. Parabéns, irmã, parabéns. É Jéssica, por quê? Olha o sigma aqui, ó, indicando o nominativo. Aí você vai falar, mas Leonardo não veio aqui primeiro? Não tem relevância a ordem no grego. Esquece, irmão. Acabou. Conceito de ordem. É nessa hora que você vê os interlinear, quando você pega o interlinear, você vê lá ele tentando traduzir linha por linha, né? Aí você vê que o próprio interlinear tem que colocar ordem depois para você. Fica uma confusão. Não sei se vocês já viram interlinear. Aqui é proibido interlinear, tá? Não vamos usar interlinear de maneira nenhuma até o fim do curso. Mas o interlinear tem isso. Se você pegar interlinear, ele vai traduzindo e depois vai colocando a ordem, por conta disso. Então, olhando aqui, parece que é Leonardo que espera um bebê. Isso é utópico, né? Mas, na verdade, no grego isso é tão tranquilo, porque no grego não é pela ordem que você determina o sujeito, mas pelo sinal do nominativo. Então, quem é o sujeito aqui é Jéssica. Então, é Jéssica que espera o bebê. Leonardo, aqui, ele é um objeto. Esse sinalzinho aqui indica que ele é o objeto, mas quem espera, na verdade, é Jéssica. Então, essa frase aqui, para uma pessoa falante de grego, ela não é estranha. O camarada do grego antigo, ele olhava isso aqui tranquilo. Para nós, não, né? A gente olha assim, opa, tem uma coisa errada aqui. O grego, não. Por quê? O grego olhava aqui, ó. Opa, o nominativo é Jéssica, o acusativo é Leonardo, tá tudo certo. Na verdade, é Jéssica que espera o bebê. Percebe? Vamos abrir em Katamataion. Tem alguém aí com o Novo Testamento? Por favor, Novo Testamento, grego. Katamataion, capítulo 1, versículo 20, para a gente finalizar a aula. Lembrando, mais uma vez, nós estamos só na parte de ideação. Por isso que eu estou usando português. Quando a parte de ideação ficar clara, eu paro de usar o português. Katamataion 1:20. Então vamos lá. Tauta te autu intimentons e do angelus curio catonar. Então aqui ele estava, significa isso aqui. Enquanto ele estava pensando nessas coisas, pensando, ido angelus. Sabe o que significa ido angelus? É uma expressão assim, veja um anjo. Por que um anjo? Porque não tem artigo, né? Não tem ro angelus. Então eu tenho que falar um anjo. Lembra que o grego não tem artigo indefinido, então quando eu sei que é indefinido, quando não tem o definido. Mas lembra que eu também falei que nem sempre a ausência de artigo definido é para você indefinir. Que também pode tratar de substância, pode tratar de natureza, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas aqui é tranquilo. Pensando em dessas coisas, veja, olha só, de repente, mais ou menos isso que a gente traz de português. Um anjo do Senhor apareceu em sonho. Efanê, a melhor tradução é brilhou. Então, tipo, enquanto José pensava nessas coisas, um anjo do Senhor brilhou no sonho. Interessante isso aqui, tá, irmãos? Efanê é muito mais bem traduzido por brilhar do que por aparecer. No mínimo, aparecer com alguma luz. Tá? Efanê, no sonho dele, autolegon, a ele dizendo, legon é dizendo, Yosef ruius David, José, filho de Davi, me fobetes, de fobia, o que lembra vocês? Fobia, fobetes, fobia, Medo. me é não fobetes, não temas. Deus. Para lá bem, receber. Maria. Olha lá, como que tá a Maria ali no final do alfa? O que tem ali? Marian. É um ni. Lembra da Jéssica aqui, ó? Voltemos aqui, ó. Lembra que tá Jessican?
Ah, é verdade. Tá vendo? Jéssica, então significa que Maria não é o sujeito. O que ela é? Aham. Ela é o acusativo, ela Acusativo. recebe a ação. Então, José, não temas receber Maria. Aqui ela está no Uhum. acusativo. Se você olhar depois no aplicativo, você vai ver que está no acusativo. Receber Maria, te gunaika, esposa sua. Uhum. Pois o que nela foi gerado, ec pneumatus estin agio, é do Espírito Santo. Então, irmãos, vamos ver aqui? Olha aqui, Mariano. Tá vendo o ni aqui? Então, isso aqui está no acusativo. Tá bom? Isso aqui está no acusativo. E a gente sabe disso por causa do sinalzinho aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Por enquanto eu tô fazendo com nomes, mas depois a gente vai ver isso em várias outras coisas. Qualquer substantivo. Só que assim, o substantivo tem que ser terminado em vogal, que são a primeira e segunda declinação. Depois nós vamos aprender a terceira declinação, e a terceira declinação só no final do curso, que ela é muito irregular. Mas a primeira e segunda declinação, onde tem a maioria dos substantivos, a gente vai estudar e ver esses sinaizinhos aqui. Uhum. Está em Mataion, né? Catamataion 1:20, na quinta edição. 1:10, estamos finalizando. Então, Mataion 1:10 no Tyndale House. Ezequias. Ó, o que é isso aqui? O sigma final. O que significa? Sujeito. Sujeito. Vamos ver lá, ó. Uhum. Ó, sujeito. Então, se ele é o sujeito, ele pratica ação, correto? Uhum. Se ele pratica ação, eu tenho que colocar um sigma. Então, Ezequias, de, né, portanto, tá vendo que a ordem não importa? Ó? Ezequias, esse de podia estar aqui sendo lido aqui, né? Uhum. Portanto, Ezequias gerou, Tom, nós vamos aprender na próxima aula, é um artigo no padrão acusativo, Manassé. Quem que gerou Manassé aqui, olhando esse texto? Ezequias. Por quê? Porque ele está no nome nativo aqui, ó, não é? Manassé termina com vogal, embora seja masculino, termina com uma vogal feminina, então você pode aplicar o mesmo conceito. Só que como ele é um nome, tem ali as questões da irregularidade do nome, porque eu poderia colocar aqui um ni, né, fazer assim, ó, um ni, mas isso se deve à irregularidade do nome, mas é Ezequias que gerou, não é Manassé. Manassé foi gerado, por quê? Por causa da ordem? Não, embora esteja na ordem, se Ezequias estivesse aqui e Manassés Também aqui, sim. ainda Ezequias seria o sujeito, Uhum. por causa do Sigma. sigma, indicando que ele é o nominativo. E aqui, o acusativo, ou seja, sofreu ação. Agora, olha que interessante, quando vai para a próxima sentença, o Manassé tem um sigma. O que isso significa? Que agora ele é o sujeito. Ele é o sujeito. Agora é ele que vai gerar. Uhum. Agora ele não vai ser gerado, ele vai gerar. Se ele vai gerar, eu tenho que transformar ele em nominativo. Tá vendo? Muito Agora, bom. Manassés gerou Amós. Só que Amós termina com consoante. Aí agora? quebra a nossa regrinha aqui, ó, porque aqui não tem como você colocar um outro sigma, né? Porque aqui ele seria como se fosse o sujeito, eu teria que colocar um outro sigma aqui, né? Aí, como termina em consoante, muda um pouquinho esse padrão, tá? Mas você não precisa se atentar a essa parte aqui, não. Pegou aqui o nominativo? Eu não entendi essa do Amós. Ah, tá, do Amós. O Amós, ele é um substantivo, como ele termina com consoante, essa ideia da gente colocar o sigma para ele ser nominativo, ela perde essa regra. Ela entra numa outra regra que eu vou ter que explicar para vocês depois. Tá bom. Por quê? Porque quando ele termina com consoante sigma, para ele ser o nominativo, eu teria que colocar um outro sigma, né? Ficaria assim, 2 sigmas. Uhum. Mas não é assim que funciona, tá? Mas eu não quero que vocês se atentem a isso. Tá bom. Nesse momento, a outra que termina com consoante ni, nesse momento não. Nós vamos ter que bater certinho na primeira, segunda declinação. Primeira declinação terminada em eta, alfa. Segunda declinação terminada em ômicron. Mas tem que ficar fera na primeira e segunda declinação. E só depois a gente vai discutir os substantivos terminados em consoante. Ok. Pessoal, difícil? Sim. É difícil. Né? Deixa eu fazer só mais esse paralelismo antes de encerrar. Olha aí, vocês estão vendo? Nominativo, o pai. Quem ama o filho? O pai. Então aqui ele está no caso nominativo. Nominativo. Isso. Agora, o caso acusativo. O acusativo é o objeto. O pai ama o filho. Quem é o sujeito aqui? É o pai. É o pai. Mas o objeto é o filho. E o filho é o acusativo. Entendeu? Genitivo, lembra a ideia de posse? A ideia de posse. O filho do pai. Ideia de posse. Dativo. A gente não aprendeu hoje com detalhes, mas a gente vai aprender muito. Porque eu gosto muito do dativo. Dativo é fantástico. Vai aprender muito dativo. O pai para o filho. O pai para o filho. Esse para o indica que o filho
é o objeto, mas é o objeto indireto, porque exige uma preposição aqui. Se você ir lá no começo da aula, quando a gente falou assim, a moça dirigiu-se ao professor, aquele ao professor é dativo. É dativo, não é acusativo, por causa do ao professor, dativo. E o vocativo é meu pai. Esse quadrinho é só para você pegar a ideia, né? Não é regra aqui, não, é para você pegar a ideia, ó, assim, olha, o acusativo, o genitivo, é assim que funciona. Aqui, my friends, os sinais que vão indicar para vocês o que é um, o que é o outro. Sujeito, o nominativo, sigma, acusativo, o ni, o genitivo, embora a gente não tenha visto, é o ditongo u. Tudo isso no singular. O plural a gente vai ver depois. O dativo é o iota subscrito. Lembra que eu falei para vocês da importância do iota subscrito? Tá aqui, ó. Achar o dativo. Ou ditongo com ômicron y. O vocativo não precisa de nenhum desses sinais aqui. Só é isso. Essa é a aula de hoje. Eu sei que ela foi um pouco pesada. Eu sei que foi meio exagerado aqui. Eu sei que eu tive que gastar um tempo na ideação. Mas veja de novo. A gente vai editar esse vídeo, vai ficar bem mais curto, tá? Veja de novo. A gente vai lançar vídeos complementares. A base do grego tá nisso aqui. A base gramatical do grego tá nisso aqui. Se você pegar essa base, irmão, puxa, você pegou o esqueleto da coisa, a estrutura, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai precisar de uns 2 sábados, pelo menos, pra gente decodificar isso aqui. Essa questão nominativo, genitivo e dativo. E também trazer mais essa ideia de caso, que daí a gente vai trazer os artigos. Com os artigos, vocês vão ter mais noção de como isso funciona no grego bíblico. E a partir daqui, você já consegue ler a sua Bíblia, Novo Testamento, com mais informação para você entender quem é quem ali na leitura.